Você já pegou algumas histórias de satanistas, essas coisas? Já. E aí? Do caso Bruxo. Ele era satanista mesmo, mas era... É aquilo que apareceu, que colocaram 2 crianças mortas na frente da já casa falei dele? desse caso também. E aí? E... Como que foi? Dá o contexto. Então, tem um problema com relação a isso, porque, tá vendo? Eu também tenho humildade pra entender que às vezes a gente faz as coisas e a gente se deixa levar pela emoção, só que eu sou uma pessoa que eu sou viciada em assistir julgamento e eu vejo como advogados trabalham, e aí eu já não sei, porque existem 2 histórias sobre esse caso. Tá. Do caso Bruxo, foi o homem que acabou sendo ali preso, porque ele foi acusado de ter matado 2 crianças, né? Não vamos entrar tanto assim nos detalhes, as crianças não estavam inteiras, Tá, né? Em sacos e tal. Na frente da casa dele. Na frente da casa dele. Não era bem na frente, era como se fosse assim, numa ruazinha paralela. Ah, é? E ele acabou sendo preso porque tinha no portão dele, aqui que nem vocês têm o desenho, ele tinha um pentagrama. E ali aconteciam festas, mas aconteciam as festas no estilo LaVey. Então era... Tipo bacanal, assim? No Anton LaVey, ele fazia o bacanal porque ele gostava do bacanal. No fundo, você pode fazer o que você quiser. O que é? Mas são festas, são cultos? Pelo que eu entendi, porque eu nunca participei, é o seguinte. Eles fazem assim como se fosse um altar. Só que o dele era até uma coisa meio abrasileirada, porque tudo que chega aqui fica brasileirado, né? Então tinha, por exemplo, você via ali uma imagem, na verdade, da entidade da Umbanda, você via misturado com coisas, com objetos satanistas, mas tinha alguma outra coisa que não era, porque no fundo, o satanismo de LaVey, ele não tem um altar, ele não tem um processo todo cerimonial. Isso foi criado porque as pessoas têm uma necessidade enorme de ter uma cerimônia. Então aquilo era criado, mas no fundo foi aos poucos. Ele fez a Bíblia de Satã, né? A Satan Bible. E às vezes tem umas coisas que são conflitantes. Eu vejo muita gente, por exemplo, é satanista de LaVey, a pessoa não fala inglês. E aí você vê, cara, fica um pouco difícil, né? Porque o cara não era brasileiro. E aí você nem conseguiu ler um livro que teria que ser teoricamente sua Bíblia no original. Aí as pessoas viram e falam, mas quem é cristão também não leu a Bíblia no seu original. Mas espera aí, mas a Bíblia não foi escrita em 1969. Que é basicamente, na minha opinião, 1969 é o ano da anarquia. Porque muita coisa foi criada em 1969, porque era um ano cabalístico. Tinha um lance de que tinha uma energia diferente que ia mudar. Óbvio que eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou especialista nisso, mas tinha todo um motivo, inclusive o próprio livro do garotinho lá, como é que era o nome? Do bebê de Rosemary, ele saiu nessa época. O homem chega à Lua quando? 60, acho que ele chega em 60... O homem chega à Lua... Ele veio aí pra gente. Então, mas esse ano, então, era um ano já... Era um ano, que eles sabiam que iam mudar a energia e tal, e que ficaria propenso... 69. Tá vendo? Tá vendo? Eu já não sabia disso, eu jurava que era 64. Quando você falou 69, ficou na minha cabeça que era o ano que o homem chegou à Lua. Muita coisa aconteceu em 69. Então, eles fizeram isso e acontece o seguinte, quem era o LaVey? O LaVey era um ator. Ah, é? O ator, ele era ator, músico, ele namorou a Marilyn, teve um caso com a Marilyn Monroe. Porra. A Marilyn. Então, assim, ele era um cara super descolado. Vamos colocar assim, que ele era um cara... Seria o cara bonitão, modernão do Instagram hoje em dia. Só que ele começava assim... Vou puxar para um lado mais transgressor. Vamos fazer uma transgressão do cristianismo, mas quase como um protesto. Porque o cristianismo podava, então eu não quero mais ser podado. E aí entra... os New Age, né? Época dos hippies e tal. O lance do Raul Seixas, né? Sim. Como que é? Não vai longe. Tudo pode, porque é dentro da lei. Qual que é a música dele? Você... fazes o que tu queres, pois esse é o todo da lei. Essa frase isso, né? É do Aleister Crowley. Então. Então, o Crowley tentou fazer aquele ritual. Exato. Que tá nessa sua futura obra. Depois a gente fala sobre isso. Ele tentou chamar o Santo Anjo Guardião. Só que ele não terminou. Não terminou. Vamos terminar a história do bruxo que a gente não terminou. Então,
o cara... As crianças apareceram mortas perto da casa dele. Com certeza foi ele, porque teve uma revelação. Ele e o cara foi preso sem... Ele foi preso. Sem prova, sem nada. Então, aí o advogado tira ele. Só que depois disso, Quanto ele tempo ainda depois? fica... Olha, rolou acho que quase um ano essa O quê? de ficar entra, sai. Ele ficou preso 1 ano? Não, eles destruíram a vida dele. Destruiu a vida do cara. Porque ele tinha empresa, ele tinha um monte Saiu de essa coisa. notícia em... Na época, quando eu soube dessa notícia, eu soube pela televisão assim, Nossa. né? E era uma casa de umbanda. Nada a ver. Na verdade, não foi umbanda a palavra, foi macumba. Macumba Porque a galera pega pesado. Macumba já é pejorativo, né? Então, eu lembro que eu fiquei super impressionada, assim, criança, tipo, e dava a entender, porque falava das crianças, mas ninguém mostrava os sacos. Mostrava altar. Então dava a entender que tinha sido sacrificado o cara no altar. Então, Nossa. E ninguém nunca depois voltou e disse, então ele tá preso porque a pessoa teve uma revelação. E esse é o problema da televisão. Eles não voltam. E a obrigação deles é voltar. Claro. Porque você não pode. Ou se volta, volta numa notinha, né? Fala, Leni. Você precisa. Eu não encontrei o nome um nome específico, porque tem vários aqui. Ah, é? Mas eu achei a primeira mulher que foi né, considerada a primeira mulher a integrar um grupo maçônico, que é a Elizabeth Aldworth, na Irlanda, em 1732. Caramba! A Irlanda sempre teve um grupo de mulheres. Acho que foi o primeiro país a ter um grupo de mulheres. Só que não é reconhecida como maçonaria oficial. Pura. Paramaçônico. Paramaçônico aí, e né? alguns termos comaçônico. Comaçônico, paramaçônico. Tem a ver, entendi. tem os conceitos, mas não tem todos. Entendi. Porque tem o ritual do homem, tem o ritual da mulher. Então, é bem difícil. E normalmente o maçom, ele tem um respeito muito grande pela maçonaria. Normalmente, quando ele sai, dificilmente ele vai abrir a boca. Tem o... E entenda, as pessoas o levam Del Deb isso. veio aqui já falar da maçonaria, se eu não me engano. Ele é maçom. Então, mas eles não curtem falar. Então, assim, é uma coisa que mesmo que, por exemplo, ele saia, vai ter coisa ali que ele sabe que é importante para as pessoas. E eles, como eles desenvolvem uma relação muito fraterna, eles não... É aquilo, eu estou saindo, mas eu tenho pessoas que eu gosto, que ainda estão lá dentro, que são de lá, então eu não quero magoá-los. Então a pessoa não fala, eles são muito leais. Entendi. Porque já começa a iniciação com um segredo que é contado, que até as pessoas dizem que o quê? Tem um segredo? qualquer segredo. Não é o segredo da maçonaria? Não é um segredo. Te contam algo. Faz parte de um pedacinho, tá? Um pedaço singelo da iniciação dessa pessoa. Então eles te contam aquilo. Só pra ver como você vai reagir com aquilo. Então, assim, é uma coisa que é toda voltada pra tua lealdade. É toda voltada pra você. Aqui no dia do polígrafo, aqui todos os segredos foram revelados, hein, Lene? Mentira, teve polígrafo aqui? Polígrafo aqui, revelados os segredos do Lene, principalmente do Paquito, né? Qual episódio? Putz, foi a gente lembra depois aí, mas procurem aí. Dia do polígrafo aqui. Putz, você não sabe que a primeira vez que eu vi o Lene na câmera, achei que era o seu Jorge, cara. Mas falam direto. É sério, ele tava falando, eu falei assim, nossa, o seu Parece Jorge tá mesmo. no planeta. Do planeta não, desculpa. No é que eu falei, os Inteligência. meninos do planeta. Falei, tá na inteligência? Eu falei, mas... Parece mesmo. Tá vendo? Aí eu olhei... Aliás, cara, a gente precisava trazer o seu Jorge e você sentado do lado dele. Não, né? e tu não sabe. E tu não sabe. Eu cheguei e pensei assim, nossa, mas o seu Jorge tá novo. Seu Jorge novo. Porque o seu, né? Ganhei o dia, hein, hoje. Vem cá, Lene. E eu acreditando que o seu Jorge tinha vindo aqui. O pessoal vai decidir se você parece ou não, né? Não sei como tá o seu Jorge agora aqui. Lá pra aquela câmera, lá abaixa mais. Aí... Olha lá, no orelhão da minha rua. Cabeleireiro. Vai. Manda aqui. De artista, vai pra balada, usa o patistaca, culpa pra pista, só de madrugada. Ô, burguesinha. Arrasou. Aí, olha, representou. Você vê? Muito bom, é isso aí. Aí eu sei que todas essas. Mas o desfecho do caso do bruxo foi então que ele tá livre. Ele tá livre. Eles conseguiram provar a inocência dele. Aos poucos ele tenta, né, se levantar de novo. Provavelmente agora, essa altura do campeonato, já conseguiu. Meter um processo na galera. Mas eu ainda recebo, às vezes, algumas coisas dizendo que era real. O quê? Não, mas não que era. Não que era. Que sim. diziam que era. Preconceituoso Que era. mesmo. E eu acho que nem de todo mundo. Porque não acharam, né?
Não acharam quem fez e ainda existem pessoas que acreditam que... Dizem, né? Diziam na época que Então pode ser ele mesmo? Pode ser. Nossa, que São treta. Cara, como que não resolve uns casos desses, né? E porque dizem que já tinha um tempo que ele recebia algumas pessoas importantes naquela casa e tal. Então, já é uma coisa que você sente uma certa... Porque eu defendi o cara, entendeu? Entendi. Cheguei lá, eu defendi o cara, porque... É como eu digo, por isso que eu não fiz isso no caso do Evandro.